Olá, pessoal! Vamos começar mais um episódio do nosso videocast Emergência UAI, um videocast promovido pela Abramed Regional Minas Gerais, no qual a gente conversa sobre aspectos gerais da vida do emergencista. E nesse episódio de hoje, a gente vai conversar sobre um tema que eu acho que todo mundo já pensou um pouco sobre ele, que é sobre a segunda residência. E para falar sobre esse tema, eu chamei uma amiga muito querida, que é a Hanna. Eu vou deixar ela se apresentar para vocês. Oi, gente, meu nome é Hanna, eu sou médica emergencista, fiz emergência no Hospital João 23 e depois fiz emergência pediátrica no Odilon Berens. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre essa segunda residência. Vocês devem estar pensando que eu puxo muito a sardinha para emergência pediátrica, mas é claro que eu vou puxar mesmo, né. Olha, eu também É, sou apaixonada, então acho que só tenho coisas boas para falar aqui. é. Ô Hanna, mas eu imagino que, assim, sua primeira residência durou 3 anos, né. Foram 3 É, são anos de 3 anos da emergência. juventude investidos ali, né, Aham, porque todo mundo sabe que quando a gente está na residência, além das horas da própria residência e de toda a dedicação para estudo, né, a gente ainda tem que muitas vezes trabalhar por fora e sim. tal. Então eu acredito que fazer essa escolha por uma segunda residência seja uma decisão difícil, né. É, realmente não é fácil, assim, mas quando, eu fiz a emergência e eu rodei na pediatria, eu apaixonei, assim, sabe. Eu rodei lá no João, né, rodei no CGP também, e aí acho que foi quando eu me encantei mais. E aí eu tinha certeza que era o que eu queria fazer. Eu sabia que não ia ser fácil, não foi fácil inclusive, né, eu peguei um ano bem intenso aí quando eu fiz meu R4, mas foi maravilhoso. Muito aprendizado, fiz amizades maravilhosas e valeu muito a pena. Mas foi um investimento, assim, É. que É um investimento de tempo, de vida, de juventude, né, de dinheiro, com de certeza, com tudo. certeza. E aí, Hanna, quais são, assim, os retornos que você acha que você teve, assim, do ponto de vista financeiro, mas também de organização de vida, depois dessa segunda residência que você fez, assim, o que que você acha que fez de diferença? Como é que seria, assim, o que que a Hanna que fez uma segunda residência tem de diferente daquela Hanna que tinha só uma residência? Eu vejo no ponto de vista financeiro, assim, valeu muito a pena, né, hoje em dia, eh, os plantões, assim, eu recebo mais, né, mas eu acho que valeu a pena também para o meu crescimento, sabe. Eu acho que, eu acabei me encontrando muito na emergência pediátrica, hoje em dia, eu trabalho só com emergência pediátrica, então eu Que segui esse legal, não caminho. sabia. Achei que você trabalhava um pouquinho assim, um pouquinho com adulto, um pouquinho com pediatria, então você acabou ficando só na pediatria mesmo. Acabei. Até ano passado eu ainda trabalhava com adulto, mas aí esse ano eu decidi ficar só na pediatria. Então, Que assim, legal. pra mim foi uma mudança de vida totalmente, Sim. sabe. Eu adoro emergência, talvez volte em algum momento, mas a emergência pediátrica me encantou, assim. Então, hoje em Uhum. dia, pra mim, eu acho que na minha vida fez toda a diferença. É, e que legal saber que, assim, uma subespecialidade valorizou financeiramente para você, né, assim, porque às vezes você faz uma segunda residência mais por um crescimento pessoal e não imagina que isso vai mudar em relação à questão de remuneração, né. Então que bom que a as áreas de atuação também vêm sendo reconhecidas, né. Com certeza, eu acho que, são pequenos passos que a gente vai dando, né, mas Uhum. que agora o reconhecimento está vindo. Então, para mim valeu a pena tanto para minha vida quanto financeiramente também, que eu acho que é o Uhum. que a gente está buscando Sim, também, né. claro. Eu acho que sempre que a gente puder trabalhar um pouco menos e manter o mesmo ganho ou ganhar um pouco mais, sempre vai ser bom, né. Até Com porque com o passar do tempo, a gente vai querendo naturalmente trabalhar um pouco menos mesmo, né. A com vida tem que dar certeza. uma desacelerada, né. É, com certeza. E além dessas oportunidades relacionadas a trabalho e tudo, essa segunda residência, você acha que abriu mais caminho, assim, para a área acadêmica, ou essa nunca foi uma área que te interessou muito? Eh Então, me interessa sim, eu ministrei o PAUS muito tempo, eu ministro ainda às Legal. vezes, mas agora estou mais nos plantões, assim, porque Uhum, eu gosto muito também. Então assim, eu acho que fazer a emergência pediátrica me ajudou muito nesse sentido, sabe. Eu uhum. gosto da área acadêmica, mas eu também gosto muito da assistência, né, Sim, e hoje em sim. dia eu acho que eu estou mais na assistência do que na área acadêmica, mas abre muitas portas sim, Sim, com né, você certeza. conhecer pessoas também da área acadêmica, né. Eu Uhum. acho que a segunda residência também auxilia muito nas questões de networking,
Com né? Assim, você certeza. conhecia um grupo de pessoas durante a sua primeira residência, que daí quando chega lá na segunda você vai conhecendo outras pessoas e isso vai abrindo também outras oportunidades, né? Talvez até nessa área acadêmica que até então você não pensou, mas porque na minha visão, assim, a vida do emergencista, depois, com o passar do tempo, né? Eu que já estou aí uns 10 anos nessa Aham. estrada da emergência pediátrica, minha formação é um pouco diferente, né? Eu vim da pediatria e depois para a emergência pediátrica. Mas com o passar do tempo eu sinto, assim, que a rotina da assistência, ela vai realmente pegando, né, e é importante que a gente consiga se reinventar mesmo, com outras coisas que acho que a subespecialidade pode nos proporcionar. E daí Eu talvez essa área concordo. acadêmica seja uma coisa interessante também, né. Eu concordo, eu gosto muito da assistência hoje em dia, mas eu já começo a ver que às vezes a gente vai ficando mais cansada, né, então veio a primeira residência, 3 anos, depois o quarto ano da emergência pediátrica e agora já trabalhando. Eu gosto muito ainda, mas eu sei que eu não vou aguentar para sempre ficar É. dando plantões noturnos, e hoje em dia eu adoro e tal, mas eu acho que a gente tem que buscar outros caminhos também. Uhum. E fazendo essa segunda residência, eu acho que abriu muitas portas, né, Sim. nos lugares que eu tô, nos lugares que eu me inseri, eu conheci pessoas maravilhosas que também são da área acadêmica e que estão sempre ajudando e abrindo Sim, novos abrindo caminhos. portas, né, para esses rumos, né. Com E você certeza. sempre pensou em fazer 2 residências ou essa decisão foi lá mesmo depois que você já estava no meio da primeira? Nunca pensei em fazer 2 residências. Fazer uma já era uma Uma decisão já era o suficiente. complicada, Eu né. sofri para terminar essa primeira, Aham. mas na verdade eu pensava em outros caminhos, assim, aí Uhum, acabei parando na emergência, e aí na emergência pediátrica eu me encontrei mesmo, sabe. uhum. Então eu nunca pensei em fazer 2 residências, mas hoje em dia, olhando para trás, eu olho e falo que valeu muito a pena, sabe. Não me arrependo de jeito nenhum. Que foi uma decisão bacana, assim, né. Foi uma E decisão como muito que você bacana. decidiu que você ia fazer emergência? Como é que você tomou essa decisão, assim, da sua primeira residência? Então, eu acho que a vida foi me levando meio que pra esse caminho, assim, sabe. Quando eu terminei, a faculdade, eu tinha planos de morar fora, aí eu comecei a trabalhar para juntar o dinheiro, e acabou que veio a pandemia, e aí eu trabalhava num posto de saúde, aí eu falei assim: "Nossa, eu pra mim". Assim, eu gostava até, mas eu via que não era aquilo que eu queria para o resto da vida. Aham. Aí eu fui estudando mais, aí eu conheci a medicina de emergência, eu entrei e fiz a medicina de emergência, gostava muito, era Eu acho apaixonada. que lá você foi o terceira turma? Fui a Segunda turma, né. segunda turma do É. João 23, e aí depois, quando eu falei que eu rodei na pediatria, foi que eu me apaixonei mais. Aí lá dentro, quando eu rodei no CGP, eu falei assim: "Não, eu tenho que fazer emergência pediátrica, assim, tá no meu sangue". E eu olho hoje em dia, eu estava até pensando no caminho pra cá, que acho que a pediatria estava lá no inconsciente mesmo, porque eu lembro na época que eu estava na faculdade, alguém tinha me perguntado, eu falava assim: "Ah, talvez eu faça pediatria". E aí eu tive uma professora cirurgiã pediátrica maravilhosa, que eu pensei, "Não, então talvez eu faça cirurgia pediátrica", mas aí tem que fazer cirurgia geral primeiro, Aí né. já fica: "Ai, será?" Aí eu: "Será? Será?". Aí eu fiz a emergência e na pediatria eu me encontrei, então acho que desde lá atrás eu já sabia que a pediatria me encantava muito. Eu acho que essa recíproca é muito verdadeira, assim, a pediatria gosta muito de você também, viu. Ai, eu fico feliz, eu fico muito feliz. A gente vê que realmente, assim, você conseguiu se encontrar mesmo Foi. dentro dessa área, né. E eu acho que Uhum. a sua motivação inicial de ser uma paixão por essa área, eu acho que é uma excelente motivação. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas pensando em fazer emergência pediátrica, né, em fazer uma segunda residência, não só emergência pediátrica, mas porque sentiu alguma deficiência na sua primeira residência, né. Uhum. Então assim, ela fez a primeira formação em emergência geral e daí sentiu ali uma certa deficiência e resolve fazer um segundo ano, uma segunda residência, né, um quarto ano de residência para sanar aquela deficiência no intuito de se tornar um emergencista geral mais completo, né. Uhum. O que que você pensa sobre essa motivação para fazer uma segunda residência? Ah, eu acho que é interessante também, é uma motivação. Eu acho que a gente tem que estar sempre querendo aprender, né? Na nossa área que a gente está, na área da saúde, a gente está sempre estudando, sempre aprimorando. Então, fazer
uma segunda residência por esse motivo, eu acho muito justo, né. Não foi meu caso, eu fiz por muita paixão mesmo, mas eu acho que é sempre bom a gente estar aprimorando. Então, se a pessoa acha que é uma deficiência, mas claro que ela tem que estar lá dentro, entrar e fazer igual ela fez a primeira residência, né, querendo, correndo atrás, aprendendo, porque não adianta entrar só fazer por fazer, Sim. tem que dedicar também, É. né. Eu Então acho que é entender que vai ser mais um investimento de mais um ano ali, né. E que às exatamente, vezes até eu tenho uma sensação de que a segunda residência, ela cobra mais do que a primeira residência, cobra. né, porque você vai acabar sendo como se fosse um subespecialista ali dentro daquela área, Uhum, né. Eu entendo que não existem subespecialidades dentro da emergência a princípio, né, uhum. seriam áreas de atuação, aprendi isso hoje quando eu estava estudando para a gente vir ter essa conversa. Eh, mas eu entendo que, assim, você vai ter que dominar coisas que são muito específicas daquele tipo de paciente, Sim. ali dentro da emergência, né. Então, eu acho que às vezes essa motivação de sanar algumas deficiências, Uhum. talvez às vezes até pegue a pessoa um pouco de surpresa e frustre um pouco a pessoa no sentido de que, talvez o conhecimento oferecido seja muito maior do que o que ela esperava, e o Aham. conhecimento cobrado também seja muito Uhum. maior do que ela esperava, né. Então, às vezes, ela vai para aquela segunda residência com uma sensação de que vai ser só uma continuidade da primeira e que vai ser só seguir ali boiando, surfando Aham. naquela onda, e aí chega na segunda residência e toma um susto, porque a cobrança é outra, Com né, assim, certeza. a cobrança de: "Olha, agora você é um subespecialista, quando tiver um paciente complicado, Uhum. você tem que conseguir desembolar esse paciente complicado muito mais do que o pediatra geral e muito mais do que o emergencista geral, né. Então, acho que essa motivação é uma motivação justa, Aham. mas uma motivação perigosa. É, concordo com o que você falou, eu acho que você tá certa mesmo. Então, eu acho que se a pessoa for entrar com essa motivação, ela tem que É, dedicar também, né. E se ela exatamente. vê que naquele momento não tá sendo o que ela quer, talvez não Sim, sim. continuar, né. Não, e nós tivemos exemplos, assim, nós tivemos um residente específico que veio com essa motivação, mas que se dedicou, assim, muito absurdamente, que é o Vitor, né, que Aham, fez seu R maravilhoso, menos, exatamente. que quando a gente estava conversando antes de começar a residência, ele nos trouxe essa motivação, ele: "Ah, Uhum, eu quero trabalhar no interior, eu quero ser um emergencista completo, uhum. e eu quero fazer essa residência para sanar as deficiências da minha primeira residência em relação à pediatria". E nisso eu já fiquei preocupada, eu falei Aham, assim: "Nossa, será que ele tem noção, assim, do investimento que ele vai precisar fazer para uhum. que realmente faça sentido essa segunda residência?". E ele foi surpreendente, Foi né, eu mesmo. acho que, assim, ele realmente ele vestiu ali a camisa da residência, ele encarou o negócio, tipo, adiou casamento, adiou mudança, adiou ele Aham. realmente investiu mesmo e a residência senti que foi transformadora para ele, realmente. E agora eu acho que ele trabalha no interior, né, trabalha com adulto, trabalha com criança, até a gente até já entrevistou ele aqui, Aham. quando a gente estava conversando sobre a vida no interior e tal, que ele pensa em voltar, e realmente acho que foi transformador. Então acho que assim, independente da motivação, né, seja essa motivação que se traz da paixão, seja essa Uhum. motivação de sanar uma deficiência, eu acho que a postura profissional da pessoa que está tomando essa decisão é que vai realmente impactar o que que vai ser o resultado final daquela segunda residência. Que no caso aqui a gente está conversando da emergência pediátrica, mas eu acredito que isso se aplica a qualquer formação que qualquer médico vai fazer, Com né, assim, certeza. entender que realmente exige uma dedicação que você tem que estar muito disposto, que não vai dar só para seguir Empurrar, e que né. vai sair completamente da zona de conforto, Aham. né, porque você já tinha virado R3, você já estava quando você vira R3, você já está da sua zona de conforto, Você já acha que você né. manda ali, Isso, você já né, está sei mandando onde no eu seu tô, R2, você está mandando no seu exatamente. R1, os casos em qualquer área, eu acho que são muito Aham. repetidos, então já tem um bom domínio do paciente que vítima de politrauma, um infartado, um Uhum, AVC, e uhum. aí de repente você cai num mundo completamente novo ali daquela área de atuação que você Total, está vivendo, total. né. E criança não é um adulto pequeno, É. né, então realmente é um mundo muito É. E o que eu acho que diferente. mais pega na criança, sabe o que que é? Hã. Que às vezes o emergencista geral, ele vem numa expectativa que vai ser tiro, porrada e bomba. E Aham. não vai, Não, né, não não é existe, diferente. não existe assim, né, aqui no Brasil, pelo menos que eu saiba, até existe assim, mas com uma residência organizada, a gente não tem um lugar que seja assim,
que tenha parada todo dia, que tenha tubo todo dia, que tenha procedimento todo dia, Aham. né? Então, às vezes eu acho que a pessoa vem da emergência muito com essa expectativa, né? Uhum. De que vai atender crianças gravíssimas e que vai salvar vidas todo dia, e daí chega lá, é uma bronquiolite com esforço leve, e que vai ficar lavando o nariz. E daí, Exatamente. Você tem que estar preparado para tudo. Pode vir uma é, coisa muito grave, sim. mas a A maioria vai vir maioria coisas não mais é. leves. E essa é a particularidade da Aham, criança, né. Normalmente a pediatria ela tem essa particularidade mesmo, aham. né. Então acho que é isso, assim, acho que entender o quanto que você gosta daquela área e o Sim. tanto que você está disposto a se Uhum. aprofundar naquele assunto, E dedicar, né, né, e que é dedicar, entender que importante. você vai ser um sub vou usar essa palavra mesmo, né, um subespecialista naquela área, você vai ser um especialista naquilo ali, né. E entender quais são as suas expectativas, né, naquele muitos residentes me procuram, assim, para vir conversar sobre como é a residência, né, atualmente eu coordeno uma Aham, residência de emergência pediátrica, e aí muitos residentes me procuram, assim, para ver como é a residência. E não só daqui de Minas, às vezes já me aham. procuraram residentes de São Paulo, do Paraná, de outros estados, e aí perguntam: "Ah, mas como é que é?". Assim, eu tô preocupado principalmente com o procedimento. Aí eu falo: "Ah, então olha, Não é aqui, não é né. aqui. Se você É. quer fazer muito procedimento, então realmente, certamente não aqui com a gente você vai se frustrar, Uhum. né, porque são poucos procedimentos. Aqui a gente vai te ensinar raciocínio clínico, né, o manejo da criança aguda, grave, o manejo da criança que não está grave, mas que pode ficar grave, né, o manejo Uhum. da criança não grave, que está totalmente errada ali Aham. dentro da emergência, mas que a gente vai acabar tendo que manejar também. Sim, tem que Né. manejar de Acho tudo. que são as especificidades, assim, e esse alinhamento de expectativa para quem está pensando aí, né, em fazer uma segunda residência, que eu acho que a nossa entrevista começou muito assim: "Ai, é maravilhoso, é É tudo lindo, é verdade. tudo ótimo". Né, É. foi ótimo, foi muito bom, mas eu E ralei aí muito, eu depois a estudei gente a muito, gente foi foi muito dando difícil. pitadas de realidade, né, Exatamente. porque senão também vão achar que a gente está mentindo É muito, né. verdade. Aí a pessoa vai começar o R4 e fala assim: "Mas o que que ela falou? Ela É, falou que era ué, tudo ela lindo, falou que era tudo maravilhoso". maravilhoso. É, É. umas residentes vieram conversar comigo, perguntar o que que eu achava de ter feito o R4, se valeu a pena. Aí eu falei só coisa maravilhosa, aí eu falei assim: "Ó, mas foi muito difícil também". Depois, no final, eu joguei também a verdade, porque É, não foi fácil, eu ralei muito, a gente tem que dedicar, porque é aquilo que você falou, né, eu não tô fazendo só por fazer, eu sou uma sim, subespecialista, então eu tenho que exatamente. fazer minha parte, né. É. Assim, claro que tem essa questão da melhora financeira, mas Sim, isso não vai se sustentar se você não for um bom profissional, não tem jeito, é né, verdade, tem que ali destacar também, né. dentro das áreas de atuação, eu acho que a peneira é ainda mais fina de quem vai Uhum, realmente conseguir continuar ali e quem não vai, né. Então, agora que a gente está caminhando para o fim, Hannah, queria que você mandasse uma mensagem aí para quem está no R3 ou para quem já terminou a residência e está nessa dúvida, assim, ai, será que eu faço uma segunda residência? Será que eu não faço uma segunda residência? Queria que você desse umas dicas, assim, do que a pessoa pode usar como ferramenta para ajudar nessa decisão, né? E uhum, acho que você vai poder falar mais da emergência pediátrica. Depois nós vamos ter outro episódio aham, sobre outras áreas de atuação, né? aham, Mas o que você poderia dar de dica para ajudar a pessoa a decidir se ela uhum. deve ou não fazer uma segunda residência? Eu penso assim, se a pessoa tem dúvida, né, eu acho que é pesquisar mais sobre, né, a área de atuação, assim, se interessa aquela pessoa mesmo, né, tentar conversar com pessoas que estão dentro, né, para saber mesmo se é aquilo que ela quer. Ex-residentes, né? Ex-residentes, exatamente. E se tem e assim, para mim, eu acho que eu faria, né. Por exemplo, eu me encontrei muito na emergência pediátrica, eu acho que eh, valeu muito a pena, não tô falando que foi fácil, né, não é só mil maravilhas não, mas eu aprendi muito, eu cresci muito lá dentro, mas eu me dediquei também, né, eu ainda me dedico até hoje, então para mim foi um crescimento pessoal, mesmo que a pessoa depois, né, faça a emergência pediátrica e não queira trabalhar só com isso, né, ou só nisso, eu acho que, vai vir como um crescimento, né, Sim, tanto, né, da parte de estudos como da parte pessoal também, eu acho que lidar com criança é diferente, né, a gente aprende muito com aqueles sim. pequenininhos, né. E também com os pais, né, então eu acho que eu
daria o conselho de fazer. Se tem um pouquinho de vontade, se quer entrar mais nessa área, faça, que eu acho que vale Sim, muito a pena. sim. É, eu acho que assim, só trazendo um pouco de números mesmo, assim, Uhum. agora, acho que dos nossos egressos, juntando o CGP e o Dilon, né, que são residências irmãs, assim, Aham. a gente roda muita coisa junto, nossa parte teórica é junto. Eu acredito que todos os nossos ex-residentes, hoje em dia, trabalham em algum ponto com emergência pediátrica, né? Eu acredito que sim. Quem eu tô me lembrando aqui É. dos que eu conheço, Caraca, não é sim, possível que a gente todos vai ter esquecido alguém, não, acho que né? todo mundo E tá aí na emergência é uma pediátrica. alegria enorme para a gente ter conseguido trazer Uhum. os egressos da emergência pediátrica e não a gente tem um emergencista pediátrico e não o pediatra emergencista apenas, Aham, né? Então, foi uma conquista para a nossa especialidade, porque até então só eram contratados pediatras para trabalhar, na né? emergência. No hospital infantil Aham. como um todo. E daí, no ano passado, ou retrasado, agora eu até me perdi nos anos, a gente conseguiu finalmente também ter a contratação do emergencista pediátrico, né? Uhum. Daquele médico que fez emergência e que fez emergência pediátrica com salário de especialista, Uhum. né? Que isso foi uma conquista gigantesca, né? Muito E que agora a gente pode importante. contar com vocês, a nossa equipe, e ter uma equipe agora onde a gente tem, se eu não me engano, assim, mais de 80% de emergencista cobrindo a escala. Que é Né, maravilhoso, quando a gente, né. assim, pensando de domingo a domingo, dia e noite, eu acho que a gente Uhum. tem mais de 80% de emergencistas cobrindo a escala, que é maravilhoso e que a gestão do serviço já sente Uhum. as diferenças de ter realmente um especialista em emergência trabalhando ali, Uhum. né, e eu acho que fica melhor ainda quando a gente faz uma dobradinha com um emergencista e um pediatra, Eu acho que né, é um ganho tão grande, eu para os adoro quando dois, para os com dois. Para o certeza, a gente pediatra aprende dos 2 também, ele fica lados. em paz, porque ele vai Aham, atender as bobeirinhas aham, e o emergencista vai pegar o boi pelo chifre, aham. né, do que chegasse. Então, ele vai ali atender umas otites, ele vai resolver as bronquiolites, que é só lavar o nariz, e o emergencista vai pegar insuficiência respiratória, vai pegar cetose diabética, vai ficar com aquilo ali. E todo mundo vai ficar feliz no final das contas. Exatamente, cada um na sua Né, área então ali, acho que é uma felizão. ótima dobradinha pro plantão, Eu e fico muito concordo. feliz quando vocês são minhas duplas, Aham. né, acho que é E eu fico muito feliz de maravilhoso. falar com vocês, assim, é Ai cara, que incrível. coisa boa, Aham, e eu né. aprendo demais, né, cada dia é um aprendizado novo lá, crescendo. É uma escola para todo mundo, né, assim, Muito. eu já tô lá ali vai fazer 12 anos agora, contando a minha residência e Aham. tudo, realmente, assim, é um aprendizado diário, todo dia a gente está aprendendo uma coisa diferente, todo dia a gente está vendo uma coisa diferente. Uhum. Eu acho que é isso, a gente sempre tem que estar buscando, né, por aprender. Na hora que a gente fica estagnado, é igual tubarão, quando você para de nadar, morre, né, porque não respira Exatamente. mais, né. Exatamente. Mas foi uma alegria, Hannah, quero muito te agradecer pela disponibilidade de vir falar um pouquinho aqui hoje. Dá gosto de ver, assim, a paixão que você tem pela área de atuação que você escolheu Uhum. e ver que você está tão feliz, e também de te falar que é muito bom trabalhar com você, né, e muito feliz de ver a profissional que você se tornou, vendo você na primeira residência, na segunda residência e agora como uma colega, né, e tenho muito orgulho mesmo dessa trajetória, e isso não é um sentimento só meu, assim, todo mundo que está lá dentro tem essa Uhum. mesma sensação, então só te parabenizar mesmo pela profissional sensacional que você é. Muito obrigada, Clarice. Eu agradeço muito o convite de estar aqui. Eu estou me sentindo super lisonjeada de estar aqui, muito feliz. E eu amo trabalhar com vocês lá. Toda vez que eu estou lá, eu acho que eu sinto que eu estou crescendo, estou aprendendo, estou cercada de excelentes profissionais. Muito obrigada. Uhum. Gente, então assim a gente encerra esse episódio super amoroso, né, aqui do nosso videocast. Não esquece de ativar as notificações, né, de seguir nas redes sociais a Abramed Minas Gerais, para que vocês recebam, né, as notificações quando a gente tiver novos episódios. Né, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desse episódio, quais seriam outros episódios que vocês sugerem que a gente grave, né, e a gente se vê aí no próximo episódio.